Bom dia, pessoal. A gente vai para a nossa segunda aula, né, de agroindústria, conservação e armazenamento dos produtos agroindustriais, né? A gente começou a falar sobre os tipos de métodos de conservação e nessa aula vem a sequência dos métodos, ok? Então, a gente falou, né, foi nosso último slide lá na outra aula, né, sobre o modo de ação, né, no processo de conservação. A gente falou do calor, do frio, da fermentação, da osmose, de aditivo, radiação e embalagens, ok? Agora a gente vai falar sobre a conservação pelo calor. Desculpem. Então é necessário levar a consideração desses micro-organismos, né? A multiplicação desses micro-organismos até no efeito do calor no alimento, né? Então o objetivo da conservação pelo calor é reduzir, né, deter, eliminar o micro-organismo, destruir, inativar as enzimas indesejáveis, atrasar as reações químicas de oxidação. Quando a gente usa a oxidação, né, a gente vai oxidar essas macro, micromoléculas, né, e aí cria-se um meio muito bom, muito viável para a produção desse micro-organismo, tá? Prevenções das lesões ocasionadas por insetos, animais e causas mecânicas, né? Às vezes a gente pega aquela lata no mercado que está até amassada de milho, de conserva, né? Nunca pode se consumir, pessoal, porque ali já foi alterado, né? Ali eu tenho um amassamento, eu tenho uma lesão, eu tenho ali o oxigênio dentro da lata foi quebrado, então assim, eu já tenho uma alteração de micro-organismo dentro dessa lata. Então, se você encontrar uma lata ali dentro, deixa lá no mercado, né? Uma lata ali dentro, uma lata amassada, né? Deixa lá na prateleira, porque ali já tem uma ativação de micro-organismos através dessa lesão mecânica, ok? A gente vai começar falando sobre o calor, né, em relação à pasteurização, né? Quem inventou a pasteurização foi o Pasteur, né, em 1864, né? Que elimina através da fervura e ebulição do leite, né? Que é o produto mais pasteurizado que existe, né? A maioria dos micro-organismos existentes no alimento, né? Então, a temperatura, pessoal, ela tem que ter um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, tá? Para acontecer essa pasteurização, para acontecer o quê? Eliminar a maioria desses micro-organismos, ok? As recomendações da utilização da pasteurização, então, né? Alimentos com pH ácido, vinho, suco de fruta, né? Alimentos com pH neutro, exemplo, leite, né? Em produtos que há necessidade de destruição de agentes competitivos, a microflora, patógenos competitivos, né? Facilitando a fermentação benéfica, exemplo, fermento colocado no queijo, né? O que é o fermento, gente? Ele é micro-organismo, né? Então, vou colocar o micro-organismo lá para que aconteça essa fermentação, ok? Em alimentos que sejam prejudiciais, temperaturas mais elevadas, né? Que ocorrem essa multiplicação, como cerveja, suco de fruta, tá? Em produtos que possuam substratos favoráveis para micro-organismos mesófilos, né? O que são esses micro-organismos mesófilos, né? Tem atividade ideal a 35 graus Celsius e não suportam calor superior a 65, por exemplo, o leite. Quando a gente fala em micro-organismo mesófilo, a gente tem bem esse gráfico, né? De fase lag, log, da produção desse micro-organismo dentro do próprio leite, ok? Tipos de pasteurização, né? Ela pode ser a pasteurização lenta, né? Ou seja, eu tenho alta temperatura, né? Por um curto espaço de tempo, ocorreu a pasteurização lenta. Ou a pasteurização rápida, né? Eu tenho alta temperatura, a professora falou o contrário. A pasteurização lenta, eu tenho alta temperatura no maior
maior percurso de tempo, né? E a pasteurização rápida, gente, eu tenho altas temperaturas em um período curtíssimo de tempo, tá? Então, é utilizado esses dois tipos. Sobre a pasteurização lenta, né? Baixas temperaturas e longo tempo, utilização de temperatura de 62,8 graus Celsius por 30 minutos, né? É um processo descontínuo, considerado caro e requer muita mão de obra. Por quê? Porque se eu tenho que. A gente já viu que o mesófilo suporta até 65. Aqui eu tenho 62,8, ele ainda estaria suportando, ok? Mas a pasteurização lenta, ela é mais utilizada na fabricação de queijo e sorvetes, né? Só que ela não é muito empregada, pessoal. Por quê? Porque se eu posso utilizar uma alta temperatura, por que que eu vou utilizar a lenta, né? Aqui só um diagrama, o equipamento, né, onde faz a pasteurização, né, para a fabricação do queijo, né? Aqui a gente tem esse equipamento onde eu tenho um agitador grande, né? Um termômetro, saída da água, com aço inoxidável para não acontecer a oxidorredução, na entrada de água e aqui o aquecimento. Então vai evoluir aqui, vai ter a medida da temperatura, né? Que eu quero para esse tipo de pasteurização e aqui eu vou ter o agitador, que eu vou precisar mexer ou não, segundo o tipo de pasteurização que eu utilizar, tá? Aqui a gente tem a pasteurização rápida, né? Que ela é mais utilizada, ela tem alta temperatura por um período curto de tempo. Então, na linha de produção, ela vai ser muito ágil, né? Porque ela usa período curto e alta temperatura. Então, ela vai terminar esse processo de conservação muito mais rápido, né? Deixa eu ver. Aqui a gente tem, então, esse equipamento utilizado para pasteurização rápida. Aí vocês podem perceber a diferença dos dois equipamentos, né? Dentro de uma agroindústria familiar, a maioria eles têm o primeiro equipamento. Por quê? Por conta do preço mesmo, gente. O preço daquele para esse equipamento faz toda a diferença, né? Em relação ao método de esterilização, né, ele vai destruir completamente esse micro-organismo. Quando eu falo flora normal e patogênica, às vezes eu posso ter fungo, bactéria, né? Às vezes eu posso ter um vírus, né? Em relação à flora normal, muitos dos nossos alimentos, até a gente, né? Tem, assim, bactérias, fungos, né? Vírus nocivos, né? Para nossa saúde, né? Mas a gente precisa equilibrar a multiplicação desses vírus, né? Já se a gente tem um desequilíbrio fungo, por exemplo, a gente tem um desequilíbrio de fungo no organismo, né? Que acontece muito com a mulher, principalmente. Ele começa no intestino e vai para o aparelho reprodutor, né? Geralmente a mulher tem vários ataques de fungo quando ocorre esse desequilíbrio de fungo nela. Então, o que que acontece? Esses patógenos nocivos, eles se desequilibram por algum motivo em algum momento. E aí eles atacam o corpo da mulher. Assim também é no alimento, né? Esses nocivos vão se multiplicar por algum desequilíbrio que ocorreu nesse alimento e vão se multiplicar com mais facilidade, tá? Então eu utilizo a esterilização, né? Essa temperatura é de 110 a 140 graus Celsius, o meu ponto de ebulição na esterilização, e ela é capaz de destruir o Clostridium botulium, né? A essa temperatura, então é mais o objetivo assim da esterilização, tá? Alimentos com pH menor que 4,5, o aquecimento é de 100 graus Celsius por 20 minutos. Aí lembra a pasteurização, né, gente? Devido à acidez do leite, né? Não suportam o meio. A gente utiliza também para conserva de fruta, tá?
Alimentos com pH maior que 4,5, né? O aquecimento já tem que ser de 110 a 140, né? Por 8 minutos, por 8 segundos, desculpa. E alimentos com pH menor, aqui vai ser alimentos mais ácidos e aqui alimentos mais básicos, indo para o neutro, né? No caso, leite, milho e feijão, ok? Porque aqui eu tenho conserva de fruta. O que tem a fruta? Ela é ácida, né? Ela é cítrica. Tipo de tratamento térmico. Então, pode ser usada a autoclave, que a gente utiliza muito na universidade, né? Quem trabalha com conservação, seja feno, silagem, na nutrição animal, na produção animal, né? A gente utiliza muito a autoclave, a gente faz as placas de conservação, né? A gente coloca até um meio de alimento, né? Para que esse fungo, essa bactéria se desenvolva, o meio agar-agar, né? Que eu posso considerar ele um aditivo, né? Que depois a gente vai falar sobre ele também em aditivos. Então, eu inoculo essa fungo, essa bactéria da minha amostra dentro dessas placas e eu dou aí uns 7 dias de crescimento para eles, esses micro-organismos crescerem na minha placa, no meu meio de agar-agar. E daí depois eu consigo visualizar o crescimento. Além disso, eu posso contar a multiplicação, né, dada em log, né, desse micro-organismo. Então, essa autoclave, pessoal, ela funciona por pressão, né? Alta pressão, né? Na alta temperatura, a gente vai ter o HT, né? Que é o leite de caixinha, né? Bebida de prateleira, né? Que eu tive esse alimento, né? São as caixinhas. As caixinhas vão ser o HT, ok, pessoal? Equipamentos utilizados, né? Aqui um exemplo de autoclave, claro que essa daqui é uma Big Massa super top autoclave, né? O que a gente utiliza na universidade é um pouco menor, ela parece uma panela de pressão gigante, tá? Tempo necessário para se esterilizar um alimento, né? Então, esse micro-organismo, pessoal, vocês viram que, se tratando de mesófilos, eles têm um ponto de 65 graus Celsius. Após essa temperatura, eles começam a morrer, né? Então, cada alimento, cada micro-organismo, ele vai ter um tempo mínimo e máximo de temperatura, ok? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês em relação, né, às diferenças básicas de tempo e temperatura entre os métodos, né? Então, nós temos o sistema de pasteurização lenta, que é 62,8 por 30 minutos, destruição de 95%. Pasteurização rápida de 71,1 graus Celsius por 15 segundos, eu tenho de 99,5%. A esterilização por 100 graus Celsius por 20 minutos, eu tenho de 99,9%. E a esterilização, que eu disse que tem diferença nas temperaturas em relação ao crescimento do patógeno, a multiplicação desse patógeno. Então, de 2 a 8 segundos, então eu tenho 100% de eficácia, ok? Em relação ao branqueamento, né, que a gente vai estar falando, né, que é a etapa essencial para a manutenção da qualidade do produto, né, durante o armazenamento a frio. Ele é muito utilizado, mais utilizado, gente, em hortaliça e fruta, tá? Que vai ter o congelamento, né? Como a gente pega nas prateleiras do mercado, aqueles saquinhos, né, de legume e fruta congelado, então passa pelo branqueamento, tá? Se o alimento, pessoal, não for branqueado, né, acontecem mudanças indesejáveis, tanto sensorial, gosto, odor, na propriedade nutricional durante a estocagem desse alimento, tá?
Então, o objetivo do branqueamento tem por finalidade destruir pelo calor todos os sistemas enzímicos das hortaliças, permitindo assim reduzir fortemente as perdas de qualidade durante esse armazenamento, ok? Quais são as vantagens, então, né? Como a professora citou, destruir as formas vegetativas desses micro-organismos presentes na superfície desse alimento, tornar o produto mais plástico, facilitando o preenchimento de embalagens, né? Evidencia a cor das hortaliças verde e cenoura, né? Deixando equilibrado, né? Libera o produto de certas substâncias indesejáveis, gosto picante, hortaliças cruas, gosto verde, ok? Qual que é a desvantagem, né? Agrava as alterações de textura consecutivas às operações de congelamento, descongelamento e cocção. Então, quanto mais eu congelo, descongelo, né, a vácuo ali faço a cocção, eu vou ter menor valor nutricional e características de textura, de cor desse alimento, né, e o próprio sabor, tá? Fatores que influenciam o tempo de branqueamento. Então, tipo de fruta ou hortaliça vai influenciar, tá? Tamanho do pedaço que eu cortar, geralmente eles cortam pequenininho, né? Vocês podem observar isso. Temperatura desse branqueamento tem que estar adequada, porque senão eu vou ter prejuízo no meu armazenamento e na minha estocagem, tá? E o método de aquecimento que eu vou estar utilizando, ok? O resfriamento após o branqueamento, né? Pessoal, depois que eu fizer o branqueamento, eu tenho que resfriar esse produto. Por quê? Porque senão eu vou perder esse método de branqueamento, tá? Então, eu preciso resfriar o mais rápido possível esse alimento que passou pelo branqueamento, ok? Aqui eu coloquei uma tabelinha de perdas nutricionais, né? Dos vegetais, tá? Em relação a quando se faz o método de branqueamento, né? Então, aqui vegetais como espinafre, ervilha, repolho, couve-flor, brócolis, aspargo, né? O método de branqueamento foi por água quente, vapor, né? O tempo de branqueamento foi 1 minuto, 4,5, chegou a 5 minutos, né? Perdas no branqueamento de 35 a 50%, de 18 a 25, 19, 43%, né? Do que? De vitamina C, pessoal. A gente consome esses alimentos, olha aqui, espinafre, né? A gente consome pelas vitaminas e minerais que eu tenho nesse alimento. Eu tô tratando de vegetal, não de uma bolacha, né? Então, eu preciso manter equilibrado esses constituintes nutricionais. E aqui eu tenho perda da vitamina C, ok? Dúvidas, perguntas? Obrigada e até a próxima aula.